Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá curtir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Pessoal, números do Cruzeiro assustam e muito. Cruzeiro que precisa de 11 finalizações para fazer um golzinho nesta temporada de 2026. E Caio Jorge destacou fome de título pelo Cruzeiro e briga por artilharia do Campeonato Mineiro. E Samuel Venâncio atualizou as condições de Cássio e Gerson, que deixaram o jogo do Cruzeiro contra o Pouso Alegre com dores e preocupam a nossa torcida. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Pessoal, Cruzeiro que deixa muito a desejar nesse início de temporada de 2026, né? Pouco efetivo nas investidas ofensivas nesse início de temporada. Possuímos aí uma estatística preocupante quando o assunto é bola na rede, principalmente sob o comando aí do técnico Tite. A baixa conversão de chutes em gol nessa temporada, né? Nos 14 jogos disputados, o Cruzeiro precisou de média de 11 finalizações para marcar um golzinho. Assim não voltou a se repetir na vitória por 1-0 sobre o Pouso Alegre neste sábado, né? Pelo jogo de volta da semi do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro finalizou 19 vezes nos 90 minutos e marcou somente no último lance do segundo tempo. Golzinho sofrido por Caio Jorge, que aproveitou a posse de bola aí, né? É o passe majestoso de Matheus Pereira. E conforme o levantamento do Central da Toca do nosso ilustríssimo Samuel Venâncio, somando todos os confrontos de 2026, o Cruzeiro de Tite tem um aproveitamento de 8,9% de finalizações convertidas em gols. Nessa temporada, chutou 236 vezes a gol e marcou apenas 21. O pior índice aconteceu diante do Democrata. No segundo jogo dos tidos como titulares no ano, o Cruzeiro finalizou 33 vezes e não conseguiu fazer nenhum gol. Dentro do Mineirão, o time celeste perdeu para a equipe do Vale do Rio Doce por 1-0. E esse número de grandes chances criadas e desperdiçadas pelo Cruzeiro também assusta. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem o maior índice de oportunidades para gol, cerca de 3,2 por partida, ao mesmo tempo que perde aproximadamente 2,1 a cada jogo. Pelo Brasileiro, competição onde o time é o vice-lanterna, os comandados do técnico Tite também possuem um alto índice de grandes chances perdidas. Conforme os dados do SoftScore, né, plataforma especializada em estatísticas, o Cruzeiro cria 1,4 oportunidades por jogo em média e desperdiça uma. E a baixa efetividade também reflete nos gols sofridos pelo Cruzeiro até aqui na temporada. Foram 17 em 14 jogos, sendo 14 deles marcados no segundo tempo das partidas. Em 11 desses gols, o time celeste sofreu empate ou foi superado na etapa final dos confrontos. Situação preocupante demais, pessoal, porque um dos pilares para um time não perder jogos é fazer gols. E o pior de tudo, o Cruzeiro custa fazer e na maioria das vezes é no segundo tempo e na maioria das vezes toma revés. Então, temporada horrorosa, início de temporada vexatória do Cruzeiro. Volta a reforçar. O Cruzeiro está dando muito ênfase a Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, somos o vice-lanterna, Copa do Brasil, Libertadores estão batendo na porta e o Cruzeiro ainda não engrenou. Principalmente aí, nosso sistema ofensivo que está em destaque aí, o número de chances perdidas. E artilheiro das últimas edições do Brasileiro e da Copa do Brasil, Caio Jorge está perto de conquistar mais um troféu individual, o de goleador do Campeonato Mineiro. Com 6 gols, o centroavante do Cruzeiro tem 2 de vantagem para a Hulk do Atlético Mineiro, que ainda busca a vaga no final da estadual. Neste sábado, Caio Jorge foi mais uma vez decisivo pelo Cruzeiro na vitória contra o Pouso Alegre, 1-0 magrinho. No final do segundo tempo, aos 51 minutos, Caio Jorge guardou o dele. Ele que foi preservado pelo técnico Tite recentemente por desgaste físico, Caio Jorge também analisou esse aspecto às vésperas da final do estadual. O camisa 19 acredita que pode desempenhar ainda melhor pelo Cruzeiro neste começo de temporada.
Ele diz que está se sentindo muito bem, mas sabe que pode melhorar ainda mais fisicamente. Não está no auge dele, mas jogo a jogo, ele diz que vai pegando a confiança que tinha no ano passado. E por mais que ele venha fazendo gols, né, e possa fazer, ele ainda destacou que ainda pode fazer muito mais dentro do campo. Pessoal, e essa questão aí do desgaste físico, né, condições físicas, né, Cruzeiro que vem na sequência de jogos e não soube fazer o rodízio adequado de jogadores, vem preocupando a nossa torcida. Um exemplo fatídico de ontem foi as lesões de Cássio e Gerson. E o nosso querido Samuel Venâncio atualizou na noite deste sábado as condições do goleiro Cássio e do meia Gerson, que foram substituídos na vitória contra o Pouso Alegre. Segundo a apuração do nosso Samuel Venâncio, tanto o Cássio quanto o Gerson serão reavaliados, mas as primeiras análises do Departamento Médico do Cruzeiro são de situações menos preocupantes. A tendência, que só será confirmada após exames, é que ambos não virem problemas para o técnico Tite nos próximos dias. E é o que eu estou falando, pessoal. Esse mau rodízio feito por técnico Tite, dando ênfase a Campeonato Mineiro, está prejudicando o Cruzeiro. Número excessivos de jogos, jogadores que estão jogando aí mais de 10 jogos seguidos, como Matheus Pereira, o próprio Fabrício Bruno, o próprio Kaique, que vem numa sequência frenética de jogos, poderiam estar descansando em jogos de Campeonato Mineiro, podem correr risco de lesão e perdermos esses jogadores em jogos essenciais, que é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores está batendo na porta. Então, Tite, cadê o gerenciamento de atletas? DM, temos que barrar esse tipo de situação. Cruzeiro dando ênfase, reforçando novamente, Cruzeiro dando ênfase a Campeonato Mineiro, campeonato que não dá dinheiro, só serve para lesionar jogadores, não tem expressividade, não serve de parâmetro para avaliar nível técnico. Serve sim, se não ganhar Mineiro, não vai ganhar nada, porque Mineiro é ridículo. Com todo o respeito às equipes que disputam o Mineiro, Campeonato Mineiro, o nível técnico é ridículo. Não serve de base, com todo o respeito às equipes. Equipes que disputam Série B, Série C, Série D e nem tem séries. Então, fica complicado. Mais um problema para o Cruzeiro que devia ter sido aí bem administrado. E pessoal, em relação aí aos que lesionaram no jogo, Samuel Venâncio disse o seguinte, abre aspas, o Gerson tem uma situação talvez mais tranquila, no que o Cássio tem tido um problema mais sério. Os dois não devem ter um problema para a sequência. Talvez o Cássio com um pouquinho mais de atenção ali. Os dois serão reavaliados, mas na primeira avaliação ainda no campo e vestiário, as informações são mais otimistas com as situações dos dois jogadores. Cássio e Gerson tiveram esses traumas na vitória sobre o Pouso Alegre. Fecha aspas, afirmou Samuel Venâncio. Pessoal, então, Cruzeiro que vai para essa reta final aí, né, finalíssima do Campeonato Mineiro, deve enfrentar ou o Atlético ou o América, e esperamos, né, já que está dando tanta importância para esse Campeonato Mineiro, queremos que o Cruzeiro vença esse título, né, e, né, pelo que parece que a diretoria busca que com esse título o Cruzeiro possa engrenar e seguir com tranquilidade o restante da temporada. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!